Gabriel Galípolo, né, o menino de ouro do presidente Lula, defendeu a PEC 65. A gente vinha assim naquela, o que será? Será que a gente critica, não critica o Galípolo, né? Porque a taxa de juros pode ser ali uma herança do Campos Neto, ele vai se livrar disso em algum momento, foi lá para a China para tentar arrumar financiamento chinês para a dívida pública brasileira. Agora, ele abraçar a PEC 65, como diria lá em Goiás, ele pulou o cordinho, né? Então ele atravessou o Rubicão. Então o Gabriel Galípolo, ele está igualzinho ao Roberto Campos Neto. E a gente tem essa notícia aqui, ó, acabou a lua de mel entre Galípolo e o PT. Lindbergh critica a defesa da PEC 65, que amplia a autonomia do Banco Central. Aliás, o Lindbergh também falou, ó, o Galípolo fez isso sem consultar ninguém da base aliada. Ele está se sentindo o independente, 8 anos de mandato aí pela frente. Então, olha, eu estou achando que eu queimei a língua aí com o Galípolo. Eu peço desculpas aí a todo o nosso público da TV 247. Perdão, meia culpa. Quando se nomeia, se faz a escolha, se escolhe uma pessoa com um intuito, né, com uma capacidade que lhe compete ali numa série de questões, mas também nos compromissos, né, naquilo que a pessoa tem de visão sobre a economia, no caso, a política monetária, sobre o Banco Central, e se esperava, né, deste escolhido, né, diante do que o governo Lula tem pela frente e do enfrentamento que estava sendo feito com o Campos Neto, que esse se posicionasse de forma a favorecer o Brasil e não ao mercado financeiro, né? Se defende um Banco Central com autonomia nos moldes que se propõe, e os moldes que se propõem é de uma autonomia que só favorece os agentes do mercado, que só vai enriquecer, né, os rendimentos de indivíduos, né, e não da nação, não do país, e não da saúde fiscal do Brasil, isso destoa daquilo que o governo e essa escolha colocada ao Galípolo teria, né? Se esse foi o compromisso, e as escolhas que o presidente fez, também do Banco Central, esse deveria ser os encaminhamentos. O que mudou? O que está fazendo mudar? Né? Essa é a minha questão, porque eu acho que o presidente, e aí eu confio no presidente Lula, acredito que ele tenha feito uma escolha baseada nos seus aliados, nos seus assessores, nas pessoas que estão ali na equipe econômica, que indicaram um nome que seria adequado para compor esse cargo e trazer o Brasil dentro de um ambiente que está sendo feito de tantos investimentos, de atrair investimentos de fora, ter uma taxa de juros 14,75, diante de tudo que está acontecendo, o país está bem, mas precisa caminhar muito mais, e a taxa de juros tem freado isso. Apoiar uma tese, principalmente, que favorece o mercado, colocar o Brasil num caminho de retrocesso, né? A crítica que se faz agora, eu acho que está até vindo num tempo que já merecia uma crítica anterior. Aquiles, vou botar aqui antes de você falar essa fala aqui do Zé Dirceu. Gabriel Galípolo está errado. Acho que é importante o Zé Dirceu falar sobre isso, porque por mais que o Zé Dirceu hoje não tenha o poder que teve no passado, as pessoas têm que se lembrar, né? Ó, o Lula só foi presidente pela primeira vez pelas alianças que o Zé Dirceu construiu, né? O Zé Dirceu foi o arquiteto da primeira eleição do presidente Lula, foi o grande responsável. Então não haveria Meirelles, Haddad, Palocci, Manteiga, Galípolo se não fosse o Zé Dirceu. Ele é um pioneiro, vamos dizer assim, desse projeto aí. Então, acho que é importante ele mandar o recado. Diga lá, Aquiles. Léo, o mais importante também é marcar um posicionamento político do PT, não o que ele fale em nome do partido, mas ele é um quadro importante do partido, influencia a posição como pensa o PT, uma parte dele, e de maneira muito contundente escreveu essa manifestação. Né? O Zé Dirceu é um crítico desse sistema rentista desde quando ele integrava o governo Lula, né? Sempre tocou nessa tecla do custo do capital no Brasil, que se não houvesse tanto enforcamento em relação ao custo do dinheiro no Brasil, o Brasil cresceria em padrões chineses. Né? O Zé Dirceu já defendeu isso e está coerente com a trajetória dele, e também é um ponto importante de posicionamento político dentro do partido, Léo, porque nós vamos assistir o PT endossar essa política macroeconômica do Brasil, que é um partido político que governa o país, ele pensa como em relação à política monetária, como o Brasil deve ser regido. Eu sei que hoje o Brasil está sendo regido não pela vontade de como o PT gostaria, mas pelas contingências políticas que constrangem e enfraquecem o governo que não tem maioria no Congresso. Beleza. Mas se tivesse, qual é o projeto do PT para uma relação com o Banco Central? Então, existe esse debate, acho que o Zé Dirceu está posicionando-se nesse ponto, mais à esquerda, dizendo, olha, não dá para a gente conviver com essa trajetória. Eu nunca achei que o Banco Central é o presidente, né? Mas há essa mania no Brasil de fulanizar tudo. Então, o culpado era o Roberto Campos Neto, agora o culpado é o Galípolo. Eu não acho que o culpado é o Galípolo. O Galípolo defendeu a autonomia do Banco Central. Se ele é presidente do Banco Central, ele vai defender o quê?
Mas não é autonomia, a PEC 65 que dá autonomia orçamentária. O Banco Central passa Então, exatamente. Olha, do ponto de vista dele, você é o presidente do Banco Central. Ele defende a autonomia do Banco Central. Ó, Então, isso aí não acho que seja um Alex, atentado. só para te dar um dado, Alex, olha só para você poder argumentar melhor. 75% dos funcionários do Banco Central são contra. O governo do presidente Lula é contra. O Jorge Messias, ministro da AGU, é contra. A base do PT é contra. Quer dizer, ele não é uma peça solta no universo ali, quer dizer, que pode achar que pode ir contra tudo e contra todos para defender os interesses do mercado financeiro. Mas é só essa questão, né? Quer dizer, ele tem que saber de onde ele veio, né? Será ele veio, ou ele é um cara que, na verdade, sei lá, representa a Faria Lima objetivamente, né? Diga lá. Não, ele está seguindo a cartilha do Banco Central, só isso. Que eu sempre Não, disse aqui. Tanto o Roberto Campos Neto, Ele vai quebrar o Brasil, Alex. quanto o Galípolo, quanto o Henrique Meirelles, se sentarem ali, eles vão seguir a receita do Banco Central, que é essa. O combate à inflação, a incerteza. É isso que ele está dizendo. Agora, quer começar a campanha fora Galípolo, veja só, Roberto, isso aí vai resultar em queda de juros? Dizer que o Galípolo é o culpado? O Roberto Campos Neto foi tido como inimigo do Brasil, e não sei o que, isso baixou a taxa de juros. Então, não vai baixar a taxa de juros, começar a campanha fora Galípolo. Esse é o ponto. Qual é o objetivo? É baixar a taxa de juros, não é isso que nós queremos? Deixa eu trazer um bastidor. Atacar o presidente do Banco Central então, não resulta em baixar os juros, só isso que eu estou dizendo. A entrevista do Zé Dirceu para o UOL acaba ainda confundindo ainda mais as coisas, mais ainda do que elas já estavam, né? Ele entrou com uma espécie de chutão aí numa situação tão delicada, e eu tenho a impressão que ele, pelo que eu li do relato, ele não contribuiu para o debate econômico numa situação em que as coisas estão começando a funcionar, justamente quando elas estão começando a melhorar, a economia está crescendo bem, vem crescendo bem, a inflação na margem está caindo, e justamente agora, não é, se ataca exatamente a política que está dando certo. A inflação está, ao fim do ano, ela estará em 5% ou um pouco abaixo disso, muito menos do que os analistas colocavam. O crescimento do PIB anualizado dos últimos 12 meses, segundo o IBCBR, está rodando a 4,2, com um crescimento quase chinês, nós estamos muito bem, e justamente agora vem se atacar o Gabriel Galípolo, que, enfim, que executa. Vamos parar de negar. O Zé Dirceu fala de que o Brasil está em negação. Vamos parar de negar que o Gabriel Galípolo é o presidente Lula. O Gabriel Galípolo não faz aquilo que o presidente Lula não pediu para ele. Então, se querem falar mal do Gabriel Galípolo, falem também do presidente Lula. Tenham a coragem de falar do presidente Lula, que é quem determinou o seguinte: primeiro, faça tudo para que a inflação não descolhe. Combata o crescimento da carestia. Terceiro, segunda questão, e isso aí tem a ver também com o ministro Fernando Haddad, talvez até principalmente, não deixe a questão fiscal também passar uma ideia de que nós somos irresponsáveis fiscalmente. Não, mas o ponto é o seguinte, o Haddad é responsável. O problema é que essa taxa de juros, Mário, ela é uma bomba relógio. Né? Por mais que você tenha lá a inflação convergindo para 5%, essa taxa de juros vai levar a dívida brasileira para mais de 100% do PIB. É uma transferência de riqueza absurda, né? Então, assim, quer dizer, se o Galípolo não conseguir reverter isso aí, nós vamos ver. Eu queria saber qual é a alternativa. Os grandes feiticeiros precisam dizer o seguinte: olha, tá certo, não pode ter uma taxa de juros tão alta, ela realmente é avassaladora, mas qual seria a alternativa? Seria simplesmente deixar, então, os juros mais baixos, simplesmente o dólar iria explodir e a inflação também. Na verdade, no fundo, não é discussão sobre taxa de juros, é a discussão sobre o câmbio e a inflação, porque a inflação é muito influenciada pelo câmbio. E se não houver a leitura de que o Brasil está, digamos assim, procurando combater esse problema inflacionário, o câmbio vai embora.